Olá pessoal, sou a professora Cristiane, da disciplina de Tecnologia de Carnes e Derivados do curso técnico em Agroindústria. E nessa primeira videoaula, vamos tratar de tópicos relativos à primeira semana da disciplina. Introdução à ciência e tecnologia de carnes e derivados e a composição química da carne, trabalhando especificamente com os dois compostos majoritários, água e proteínas. Podemos dizer que carne consiste a musculatura de animais que servem como alimento. Segundo o RISPOA, Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, podemos afirmar que carnes de açougue consistem as massas musculares maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não a base óssea correspondente procedente de animais abatidos somente sob inspeção veterinária. A maturação da carne está sendo vista na terceira semana da disciplina, no item de transformações bioquímicas do músculo em carne. Também podemos falar que os demais tecidos que as acompanham foram tratados na segunda semana, onde trabalhamos a estrutura do músculo estriado esquelético e também falamos um pouco sobre o tecido conjuntivo. Temos o hábito de consumir carne vermelha, que está relacionada a três espécies principais: o bovino, o suíno e ovino. Também temos o hábito de consumir carne branca, que está sempre vinculada principalmente ao frango e pescado, que possui classificações individuais. A carne vermelha ela é atribuída em função da concentração de um pigmento que confere a coloração vermelha ao músculo. Isso nós vamos trabalhar a partir da quarta semana da nossa disciplina. Um conceito mais abrangente diz que carne, independente da espécie animal, consiste o tecido muscular esquelético que passa por uma série de reações físicas e químicas após a sua morte, que a convertem em carne. Assim podemos dizer que mamíferos, pássaros, répteis, anfíbios e peixes podem sim, após o seu abate, ser considerado como carne segundo a nossa legislação. Aqui nesse slide temos alguns exemplos de espécies que podem sim ser denominadas carne, usadas como alimento na nossa dieta. À esquerda temos o bovino, representando os mamíferos. Mais à direita o peru, representando as aves e os pássaros. Mais à direita o jacaré, representando os répteis. Logo abaixo o pescado, representando os peixes. E à sua esquerda a rã, representando os anfíbios. Em relação à composição química da carne, podemos afirmar que, independente da espécie animal, é muito difícil estabelecer uma composição química precisa, pois há diferenças devido a alguns aspectos. A espécie animal, não podemos comparar a composição química da carne bovina com a carne suína, por exemplo. A raça, vamos pensar em bovino, não posso comparar a composição química de uma raça europeia como o Nelore com o bubalino ou o zebuíno. O sexo, há diferença sim na composição de uma carcaça macho diferente da fêmea, há diferença. O tipo de alimentação, como é que esse animal foi criado? Vamos pensar em gado bovino, que é uma realidade no nosso estado. Há bastante criação de gado bovino no Rio Grande do Sul. Se o gado for ele for criado solto, consumindo pastagens, ou se, por exemplo, ele é criado confinado, se alimentando através de ração. Numa mesma carcaça, também pode ter diferença química entre os diversos cortes presentes na mesma. Não posso comparar a composição química de um filé mignon, que é uma carne magra, que tem uma maior quantidade de água, com uma costela rica em gordura. Dentre os componentes majoritários da carne, a água consiste o composto principal, presente em média entre 65% a 80%. Tá? E isso aí traz de umidade. Significa isso, que o conteúdo total de água presente na carne, em 100 gramas, 65 a 80 gramas consiste em água. Podemos afirmar também que 90% da água presente na carne está na forma de água livre. Vocês lembram que consiste o conceito de água livre?
A água livre presente no alimento consiste a água disponível para o desenvolvimento de micro-organismos e realização de reações enzimáticas. Quanto maior o conteúdo de água livre, maior é a atividade de água do alimento. O segundo composto majoritário consiste em as proteínas, que encontram-se por volta de 16 a 22%. Em terceiro lugar, vem a gordura, por volta de 3 a 13%, seguido de cinzas, que consiste o conteúdo total de sais minerais presentes no alimento. Outros componentes presentes em concentrações menores consistem os aminoácidos livres, peptídeos, creatinina, nucleotídeos, carboidratos, ácido lático e vitamina A. Nutricionalmente, podemos também afirmar que a carne ela é classificada como um alimento construtor, porque ele é rico em proteínas. As proteínas são importantes na nossa alimentação porque ele tem a função de sintetizar novas matérias vivas ao nosso organismo, como por exemplo novos músculos, órgãos, sangue e pele. Também podemos vincular que alimentos de origem animal, dentre eles a carne, são considerados altamente perecíveis devido a 3 fatores. A carne possui atividade de água acima de 0,9, ou seja, uma alta atividade de água. Possui um pH favorável, acima de 4,5, classificando esse tipo de alimento como alimento pouco ácido. E além disso, a composição química também é favorável para a perecibilidade, porque o segundo composto majoritário consiste em as proteínas, que é o substrato principal de interesse do desenvolvimento bacteriano. Lembro das aulas de microbiologia do nosso curso? Então, esses 3 fatores intrínsecos é que confere a perecibilidade deste tipo de alimento. Em relação à composição química da carne, também podemos afirmar que a água na carcaça, então, encontra-se principalmente no tecido muscular magro. Lembra do exemplo do filé mignon? Além disso, no tecido adiposo contém pouca água. No tecido adiposo é onde fica concentradas as gorduras. E lembro que água e gordura não possuem afinidade química. Partindo deste princípio, podemos também dizer que quanto maior for a proporção de gordura, tanto menor será o conteúdo aquoso total da carcaça ou de uma peça, corte, e vice-versa. Em relação ao consumo de carne, podemos dizer que é um hábito alimentar do brasileiro o alto consumo de carne bovina quando nós relacionamos com outros países. A carne também é considerada um produto nobre e tem um valor de mercado mais elevado comparado com outros produtos como os vegetais. E podemos também dizer que o consumo de carne vermelha pode ser sim relacionado com uma medida de poder socioeconômico, ou seja, classes que possuem maior poder aquisitivo consomem maior porcentagem de carne vermelha. Dentre os principais produtos derivados que são produzidos a partir da matéria-prima carne, nós temos o charque, que é bastante tradicional aqui no Rio Grande do Sul. Temos diversos tipos de linguiça, linguiça calabresa, linguiça toscana, linguiça defumada. O salsichão, presente em vários eventos, churrasco, sempre tem aquela entrada, o salsichão. Temos a mortadela, o presunto, o bacon e também os derivados enlatados, que não é do hábito do povo brasileiro consumir largamente. Mas se vocês pensarem em outras regiões, como no hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, eles têm menor disponibilidade de carne, sendo assim eles têm que recorrer a outros derivados e consomem largamente esse tipo de produto, como a salsicha, a carne bovina enlatada, patês, almôndegas e presuntada. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira videoaula. Temos o planejamento para que nas próximas semanas também sejam oferecidos esse tipo de material didático para auxiliar vocês na hora de estudar para as nossas avaliações. Muito obrigada e até a próxima!
Até a próxima!